Boa tarde a você que nos assiste. Buenas tardes a usted que nos asiste. Este é o programa Este es el programa. O Evangelho é o Poder de Deus. El Evangelio es el poder de Dios. Estamos aqui no canal 34.5, Estamos aquí en el canal 34.5 Victoria TV. Victoria TV. E eu tenho nessa tarde Yo tengo en esta tarde uma palavra de Deus para a tua vida. una palabra de Dios para tu vida. Eu quero falar sobre coragem. Yo quiero hablar sobre coraje. A coragem que o Senhor nos dá. El coraje que el Señor nos Porque da. com ela, Porque con él, com a coragem, con el coraje, nós vencemos o medo nosotros vencemos el miedo. em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. E eu quero já iniciar Yo quiero iniciar fazendo uma distinção, haciendo una distinción para ficar bem claro para dejar bien claro a distinção entre o medo, la diferencia entre el miedo, o temor el temor e a y incredulidade. la incredulidad. São três coisas distintas, Son tres cosas distintas, diferentes. diferentes. Por exemplo, o temor, Por ejemplo, el temor que a Bíblia fala. en que la Biblia habla Sobre o temor do Senhor. La Biblia habla sobre el temor del Señor. O que é o temor do Senhor? ¿Qué es el temor del Señor? É a reverência a Deus. La reverencia a Dios. É honrar a Deus. Es honrar a Dios. É o respeito que nós temos pela pessoa de Deus. Es el respeto que nosotros tenemos para la persona de Dios. É a consciência de que o Senhor é um Deus que executa a justiça. La conciencia de que el Señor es Deus un Dios que hace justiça. que hace justicia. Ele executa a justiça. Y ejecuta la justicia. É um entendimento que do Senhor ninguém zomba, nada. El entendimiento que del Señor nadie se esconde. Eu quero ler em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 17. Yo quiero leer en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Assim diz a palavra de Deus. Así dice la palabra de Dios. E se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Em espanhol, assim se habla. E se invocais por Padre a aquele que, sem exceção de pessoas, juzga según la obra de cada uno, conducíos em temor todo el tempo de vuestra peregrinação. A palavra de Deus nos ensina. La palabra de Dios nos enseña, Enquanto estamos nessa terra, en cuanto estamos nosotros aquí en esta tierra, precisamos viver em temor, necesitamos vivir en temor, buscando a vontade de Deus, buscando la voluntad de Dios, os propósitos de Deus, los propósitos de Dios, a santidade. la santidad. Eu quero ler também um outro versículo que está em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Yo quiero leer también en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Dice así la palabra de Dios. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Em espanhol, diz assim a palavra de Deus. Assim que, amados, puesto que tenemos tales promessas, limpiémonos de toda contaminação de carne e de espírito, perfeccionando a santidade en el temor de Deus. Devemos buscar a santidade. Debemos buscar la santidad, Buscar uma vida alinhada à vontade de Deus. buscar una vida alineada a la voluntad de Dios, Alinhada aos propósitos, à palavra de Deus. alineada a los propósitos, a la palabra de Dios. E devemos buscar em temor, Y debemos buscar en temor, sabendo que o Senhor se alegra, sabiendo que el Señor se alegra, espera, deseja espera, desea que seus filhos vivam de acordo com a sua vontade. que sus hijos vivan de acuerdo con su voluntad. Aleluia. No Salmo de número 111, versículo 10, En el Salmo número 111, versículo 10, a palavra de Deus diz assim: la palabra de Dios dice así. o temor do Senhor El temor del Señor é o princípio da sabedoria. es el principio de la sabiduría. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. Buen entendimiento tienen todos los que le obedecen. O seu louvor permanece para sempre. Su alabanza es para siempre.
Veja bem, o temor do Senhor, El temor del Señor ele é o princípio da sabedoria. es el principio de la sabiduría. É aqui que inicia, aqui que começa a sabedoria. Es aquí que inicia, que comienza la sabiduría. A verdadeira sabedoria. La verdadera sabiduría. Não a sabedoria adquirida aqui na terra, No sabiduría adquirida aquí en la tierra, mas a sabedoria que nos conduz à vida eterna. mas la sabiduría que nos conduce a vida eterna. O princípio dela é temer ao Senhor. El principio de ella es temer al Señor. Precisamos temer ao Senhor. Necesitamos temer al Señor. Quando se fala deste temor, temor do Senhor, Cuando se habla de ese temor, temor del Señor, é algo que devemos ter. es algo que debemos de tener. O cristão, o fiel, El cristiano fiel, ele deve viver no temor do Senhor. él debe vivir en el temor del Señor. É um temor que nos traz paz, nos traz alegria, Él es un temor que nos traspasa nuestras alegrías, nos traz o entendimento que somos filhos de Deus, nos trae un entendimiento que somos hijos de Dios, somos cuidados por Deus. somos cuidados por Dios. Deus não é indiferente conosco. Dios no es indiferente con nosotros. Ele se importa com as nossas vidas. Él le importa nuestras vidas. Quer o melhor para nós. Quiere lo mejor para nosotros. Por isso que ele deseja que seus filhos vivam de acordo com a sua vontade. Por eso es que Él desea que sus hijos vivan de acuerdo a su voluntad. Devemos ter o temor do Senhor. Debemos tener el temor al Señor. Agora, uma outra situação diferente é a incredulidade. Ahora, una situación diferente es la incredulidad. Eu quero falar um pouquinho sobre a incredulidade. Yo quiero hablar un poquito sobre la incredulidad. Incredulidade é a falta de fé, Incredulidad es falta de fe, a falta de confiança no Senhor. la falta de confianza en el Señor. Por exemplo, a incredulidade de Pedro, Por ejemplo, la incredulidad de Pedro, quando começou a afundar, cuando comenzó a a submergir na água. hundirse. Exatamente. Mateus capítulo 14, Mateos capítulo 14, versículo 31, eu vou ler. versículo 31, voy a leer. Você pode ler em casa do versículo 28 até o 31. Usted puede leer en casa del versículo 28 al 31. Diz assim: E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu quero ler agora em espanhol. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él. Ele dijo: Hombre de poca fé, Hombre de poca fe, por que duvidastes? ¿por qué dudaste? Ele teve incredulidade. Él tuvo incredulidad. Ele duvidou. Él olvidó. Dudou. Él dudó. Ele não creu que era Jesus. Él no creyó que era Jesús. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, En Hebreos capítulo 11, versículo 6, diz assim a palavra de Deus: dice así la palabra de Dios. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, Porque sin fe es imposible agradar a Dios. porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus Porque es necesario que aquel que se le aproxima a Dios creia que Ele existe debe creer que Él existe, e que se torna galardoador dos que o buscam. que se hace galardonador del que le busca. Veja bem, o texto fala Vea bien, el texto habla que é necessário. que es necesario, Isso tem que acontecer. eso tiene que pasar. E depois diz: aquele que se aproxima de Deus, creia. Y después dice, aquel que se aproxima a Dios, crea. É necessário que aquele que se achega a Deus, Es necesario que aquel que se acerca a Dios, creia. crea, Tenha certeza, convicção. tenga la seguridad, la convicción. Deus é aquele que dá o galardão. Dios es de aquel que le da galardón. Aleluia. Precisamos crer. Aleluya, necesitamos creer. O contrário disto é quando a pessoa deixa de crer em Deus, Lo contrario de esto es cuando la persona deja de creer en Dios, no seu poder, na sua palavra, en su poder, en su palabra, deixa de crer no seu amor, deja de creer en su amor, deixa de crer na sua pessoa. deja de creer en su persona. Isto é uma incredulidade. Esto es la incredulidad. O ímpio não crê em Deus. El limpio no cree en Dios. Ele não crê que o Senhor existe. Él no cree que el Señor existe. Não crê que esta é a palavra de Deus. No cree que esta es la palabra de Dios. Isso se chama incredulidade. Esto se llama incredulidad. Não devemos ter incredulidade. No debemos tener incredulidad. A Bíblia nos diz claramente. La Biblia nos dice claramente. Agora eu quero falar sobre
uma terceira situação diferente. Ahora yo quiero hablar sobre una tercera situación diferente. Eu quero falar sobre o medo. Yo quiero hablar sobre el miedo. O medo, por exemplo, de uma situação, El miedo, por ejemplo, de una situación, de um perigo, de un peligro, de uma preocupação, de una preocupación, não é um pecado necessariamente. no es necesariamente un pecado. Por exemplo, o apóstolo Paulo, Por ejemplo, apóstol Pablo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3. en 1 Corintios capítulo 2, versículo 3, Nós vamos estar lendo o texto agora. y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ele disse: Eu estive entre vocês Él dice, estuve entre vosotros com temor e grande tremor. con temor y gran temblor. Paulo viveu situações, Pablo vivió situaciones, circunstâncias. circunstancias, Ele viveu, passou por experiências, él pasó por experiencias, as quais ele teve medo. las cuales él tuvo miedo. Ele se angustiou Él se angustió. e ele disse: temor, Y él dice temor. temor dentro dele ele sentiu. Temor dentro de él existió. E grande tremor. Y gran temblor. Também os discípulos passaram por isto. También los discípulos pasaron por esto. Mateus capítulo 17, Mateo capítulo 17, versículos 6 e 7 nós vamos ler. versículo 6 y 7 nosotros vamos a leer. Isso aconteceu no momento da transfiguração. Esto aconteció en el momento de la transfiguración. Mateus 17, versículos 6 e 7. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Naquele momento En aquel momento em que eles viram a transfiguração, en que ellos vieron la transfiguración, quando Jesus estava iluminado, cuando Jesús estaba iluminado, eles temeram. ellos temieron. O texto diz, eles ficaram tomados de grande medo. El texto dice que ellos tuvieron gran miedo, Ficaram cheios de medo estuvieron llenos de miedo daquela situação. de aquella situación. Eles não estavam duvidando, Ellos no estaban dudando, não estavam sendo incrédulos, no estaban siendo incrédulos, mas ficaram atemorizados pero estaban atemorizados diante daquela situação que eles estavam vendo com seus olhos. delante de aquella situación que ellos estaban viendo con sus ojos. Não era algo natural, No era algo natural, explicável humanamente, explicable humanamente, explicável de forma lógica. explicado de forma lógica. Então eles ficaram com medo. Entonces ellos tenían miedo. Jesus disse para eles: não temais, erguei-vos. Jesús le dice a ellos, no teman, levántense. Ainda que por algumas vezes, Aunque algunas veces nós tenhamos medo, nosotros tengamos miedo, podemos vencê-lo com espírito de coragem. podemos vencerlo con espíritu de coraje. E é sobre este medo que eu quero falar nesta mensagem. Y es sobre este miedo que yo quiero hablar en este mensaje. Algo infinitamente pior do que o medo. Algo infinitamente peor que el miedo. Algo muito pior do que o medo. Algo mucho peor que el miedo. É não enfrentá-lo para vencê-lo. El no enfrentarlo para vencerlo. Se o medo te paralisa, Si el miedo te paraliza, isso é terrível. eso es terrible. Mas se você sente medo por alguma situação, Pero si usted siente miedo por alguna situación, mas você se levanta e enfrenta, usted se levanta y enfrenta. busca a força de Deus, Busca la fuerza de Dios, poder de Deus, poder de Dios. e enfrenta uma situação com coragem, Enfrenta esa situación con coraje. você vence o medo. Usted vence el miedo. Aleluia. Aleluya. Nós podemos ver várias pessoas na Escritura, Nosotros podemos ver varias personas en la escritura, vários personagens, varios personajes, homens importantes, mulheres importantes, hombres importantes, mujeres importantes, que tiveram medo, que tuvieron miedo, passaram por situações difíceis, pasaron por situaciones difíciles, mas venceram. pero vencieron. Abraão, por exemplo, Abraham, por ejemplo, ele teve medo de morrer. él tuvo miedo de morir. Por isso ele pediu para sua esposa, Sara, Por eso él pidió para su esposa, Sara, dizer que era sua irmã. dijo que era su hermana. Isso está em Gênesis capítulo 12,
Eso está en Génesis capítulo 12, versículo 11 ao 13, você pode verificar. versículo 11 al 13, usted puede verificar. Mas ele peregrinou como o Senhor mandou. Pero él peregrinó como el Señor le mandó. Pode verificar em Gênesis capítulo 20, versículo 11. Puede verificar en Génesis 20, 11. Está escrito na palavra de Deus. Está escrito en la palabra de Dios. Abraão temeu, Abraham temió, mas isso não paralisou ele. pero eso no para, Não paralisou, não deixou ele, pero eso no lo paralizó, não deixou ele estatizado. no lo dejó estático. Ele seguiu Él siguió os propósitos de Deus. a los propósitos de Dios. Ele peregrinou Él peregrinó segundo a vontade do Senhor. según la voluntad del Señor. Isaac também teve medo de morrer. Isaac también tuvo miedo de morir. Isso está na Escritura. Eso está en la Escritura. Eu quero ler em Gênesis capítulo 26, Yo quiero leer en Génesis capítulo 26, versículo de número 7. versículo número 7. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que, dizia ele consigo, e os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Em espanhol, assim está escrito na palavra de Deus. E os homens de aquele lugar lhe perguntaram acerca de sua mulher, e ele respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Ele também teve medo. Él también tuvo miedo. Isaac ficou com temor de morrer. Isaac tuvo miedo de morir, Mas ele obedeceu à vontade do Senhor. pero él obedeció la voluntad del Señor. Então Isaac ficou naquela terra, Entonces Isaac se quedó en esa tierra, como o Senhor tinha mandado, como el Señor le había mandado, para ele não ir ao Egito, para él no ir para o Egito. ir a Egipto. Aleluia. Eu quero ler agora em Gênesis 32, Aleluya. Ahora quiero leer Génesis 32, versículos 6 e 7. Eu quero Versículos- falar de Jacó. versículos 6 y 7. Quiero hablar de Jacob. Diz assim a palavra de Deus. Dice así la palabra de Dios. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Jacó teve medo, o texto habla. Jacob tuvo miedo, el texto habla. Eu quero ler agora em espanhol. Yo quiero leer ahora en español. E os mensageiros volvieron a Jacob, dizendo: vinimos a tu hermano Esaú, e ele também vem a recibir-te, e 400 homens com ele. Entonces Jacob tuvo gran temor, e se angustiou, e distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos en 2 campamentos. Jacó também teve medo, Jacob también tuvo miedo. mas ainda que ele teve medo, Mas aunque él tuvo miedo, ele obedeceu a ordem do Senhor él obedeció la orden del Señor de voltar para a terra dos seus pais. de Volver. a la tierra de sus padres. Isso está em Gênesis capítulo 31, versículo 3. Esto está en Génesis capítulo 31, versículo 3. Abraão teve medo, Abraham tuvo miedo. Isaac teve medo, Isaac tuvo miedo. Jacó teve medo. Jacob tuvo miedo. Mas o medo não paralisou Abraão, Isaac e Jacó. Pero el miedo no paralizó a Abraham, Isaac y Jacob. Porque Abraão, Isaac e Jacó Porque Abraham y Isaac y Jacob confiavam no Senhor, confiaban en el Señor. receberam força de Deus, Recibieron fuerza de Dios, coragem do céu, coraje del cielo. se posicionaram, Se posicionaron. ainda que passaram por situações Aunque pasaron por situaciones que levaram eles a temer por algum instante, que llevaron a ellos a temer por algún instante, por algum momento, por algún momento. eles não paralisaram, Ellos no se paralizaron, mas eles seguiram adiante, pero ellos siguieron adelante dentro do que Deus tinha
ordenado para eles. dentro de lo que Dios había ordenado para ellos. Temos o exemplo de Davi. Tenemos el ejemplo de David. 1 Samuel capítulo 21, versículo 11 e 12. Primera de Samuel capítulo 21, versículo 11 y 12. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: Pero los siervos de aquí le dijeron, Este não é Davi, o rei da sua terra? ¿no es este David el rey de su tierra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: ¿No es este el que cantaba en las danzas diciendo, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Saúl mató a sus millares y David mató a sus 10 millares? Davi guardou estas palavras considerando-as consigo mesmo. David guardó esas palabras considerándolas a sí mismo E teve muito medo de Aquis, y tuvo mucho miedo de aquello, do rei Aquis, del rey Aquis, que era o rei de Gate. que era el rey de Gate. Davi teve medo. David tuvo miedo Quando ele escutou aquelas palavras, cuando él escuchó aquellas palabras. ele temeu a vida dele. Él temió por su vida. Ainda que ele passou por um momento de medo, Aunque él pasó por un momento de miedo, ele não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. él no dejó de ser un hombre según el corazón de Dios. Ele venceu seus medos Él venció sus miedos como um guerreiro. como un guerrero. Como qualquer guerreiro pode ter medo Como cualquier guerrero puede tener miedo em algum instante. en algún instante. O que não pode acontecer Lo que no puede pasar, é este medo travar a sua vida. que ese miedo trabe su vida. Você tem que vencer com espírito de coragem Usted tiene que vencer con el espíritu de que coraje o Senhor tem para nos dar. que el Señor tiene para darnos. Eu quero ler agora Yo quiero leer ahora acerca de Elias. acerca de Elías. Está em 1 Reis, capítulo 19, Está en Primera de Reyes, capítulo 19, do versículo 1 ao 4. del versículo 1 al 4. Eu quero ler somente o 3 e o 4. Yo quiero leer solamente 3 y 4. O que vendo, levantou-se e para conservar a vida, foi-se e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu criado. Ele, porém, andou pelo deserto o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um junípero. Pediu para si a morte e disse: Basta, tira, Jeová, a minha vida, porque eu não sou melhor que meus pais. Esta é a tradução brasileira. Eu quero ler agora em espanhol. Viendo pues el peligro, se levantou e se foi para salvar su vida. E vino a Berseba, que está em Judá, e deixou aí a su criado. E ele se foi por el desierto um dia de camino. E vino e se sentou debaixo de um enebro. E deseando morir-se, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues não soy yo mejor que mis padres. O profeta Elias teve medo. El profeta Elías tuvo miedo. Pediu para o Senhor tirar a vida dele. Le pidió a Dios que le quitara su vida, Para Deus pôr um fim em sua vida. para que Dios pusiera un fin en su vida. Porque ele ficou com medo. Porque él se quedó con miedo, tuvo miedo. Mas ele obedeceu a ordem de Deus para caminhar. Pero él obedeció la voz de Dios para caminar. Ainda que ele sentiu medo da ameaça de Jezabel, Aunque él sintió miedo de las amenazas de Jezabel, ele caminhou conforme o Senhor ordenou. él caminó conforme el Señor ordenó. Temos o exemplo do apóstolo Paulo. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Eu quero ler agora em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Yo quiero leer 2 de Corintios capítulo 7, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Dice así la palabra del Señor. Porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Em espanhol assim está na palavra de Deus. Porque de certo, quando vinimos a Macedônia, nenhum repouso tuvo nuestro cuerpo, sino que nem todo fuimos atribulados, de fuera conflitos, de dentro temores. Paulo
sentiu temores. Pablo sintió temores. Esta palavra temores, Esta palabra temores, do original grego, en el original griego, é phoboi, es phoboi, que significa que significa sentir temor, literalmente. sentir temor, literalmente. Literalmente. E ele teve temores por dentro Y él tuvo temores por dentro. quando chegaram a Macedônia. Cuando llegaron a Macedonia, Viveram situações difíceis vivieron situaciones que difíciles levaram ele a temer. que lo llevaron a temer. Mas ele venceu seus medos. Pero él venció esos miedos. Ele concluiu seu ministério. Él concluyó su ministerio. Ele foi fiel à visão que o Senhor lhe deu, Él fue fiel a la visión que el Señor le dio, ao chamado, al llamado, ao propósito. al propósito. Podemos ler isso em 2 Timóteo 4:7. Podemos leer eso en 2 de Timoteo 4:7. Ele cumpriu seu ministério. Él cumplió su ministerio. Nós temos o exemplo do próprio Senhor Jesus. Nosotros tenemos un ejemplo del propio Señor Jesús. Está registrado no Evangelho de Marcos. Está registrado en el Evangelio de Marcos. Eu vou ler agora. Yo voy a leer ahora. Marcos 14, Marcos 14, 32 ao 41. 32 al 41. Mas eu vou ler apenas o versículo 33. Mas yo voy a leer apenas el versículo 33. E tomou consigo a Pedro, a Jacob e a Juan, e começou a entristecer-se e a angustiar-se. Em português é, levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. O Senhor Jesus El Señor Jesús sentiu pavor, angústia. sintió pavor, angustia. Do original, do grego, é isso que significa. En el original griego es esto lo que significa. Pois ele orou 3 vezes. Pues él Orou oró 3 veces pedindo ao Pai, se possível, passe dele este cálice. pidiendo al Padre si es posible que pase esta copa, Mas seja feita a tua vontade. mas que sea tu voluntad. Assim concluía sempre a sua oração. Así concluía siempre su oración. Cristo foi fiel ao propósito do Pai. Cristo fue fiel al propósito del Padre. Ele foi até o fim. Él fue hasta el fin. Cumpriu todo o chamado, Cumplió todo el llamado, todo o plano. todo el plan. Infinitamente pior do que o medo Infinitamente lo peor del miedo é não enfrentá-lo es no enfrentarlo para poder vencê-lo. para poder vencerlo. Se você não enfrenta os seus medos, Si usted no enfrenta sus miedos, você não vai vencê-lo, usted no va a vencerlos, mas você vai se acovardar, mas usted se va a acobardar, vai ficar parado va a quedar separado e não vai avançar. y no va a avanzar. Mas Deus quer que você avance Pero Dios quiere que usted avance em direção aos propósitos de Deus, en dirección a los propósitos de Dios, aos planos de Deus, a los planes de Dios, para a glória de Deus. para la gloria de Dios. Aleluia. Aleluya. Podemos vencer os medos que a vida nos apresenta, Podemos vencer los miedos que la vida nos presenta, que as circunstâncias nos trazem, que las circunstancias nos traen, porque o Senhor nos dá um espírito de coragem. porque el Señor nos da un espíritu de coraje. Deus sempre tem uma palavra de ânimo, Dios siempre tiene una palabra de ánimo, de coragem de coraje para os seus filhos. para sus hijos. Abraão, Abraham, por exemplo, em Gênesis capítulo 15, versículo 1, por ejemplo, en Génesis capítulo 15, versículo 1, diz a palavra de Deus: dice la palabra de Dios. depois destes acontecimentos, Después de estos acontecimientos, veio a palavra do Senhor a Abraão. eh, viene la palabra de Dios a Abraham Numa visão en una visión e disse: y dice, não temas, no temas, Abraão, Abraham, eu sou o teu escudo, yo soy tu escudo, o teu galardão tu galardón será sobremodo grande. será de gran manera. Deus diz para ele: não temas. Dios le dice a él, no temas. O próprio Senhor falou para Abraão. El propio Señor habló a Abraham. O Senhor sempre tem uma palavra El Señor siempre tiene una palabra de ânimo de ánimo para levantar o ser humano, para levantar al ser humano, para trazer coragem para o homem, para traer coraje al hombre, para aquele que é fiel ao para Senhor. aquel que es fiel al Señor. Isaac, Isaac, Gênesis 26, 24. Génesis 26, 24. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: En la misma noche que apareció el Señor y dice, eu sou o Deus de Abraão, teu pai.
yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Não temas, No temas, porque eu sou contigo. porque yo estoy contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Por amor de Abraão, Por amor a Abraham, meu servo. mi siervo. Deus disse para Isaac também: Dios dice para Isaac también. não temas, Isaac. No temas, Isaac. Eu sou contigo, Isaac. Yo estoy contigo, Isaac. Eu fui o Deus de teu pai, Abraão. Yo fui el Dios de tu padre, Abraham. Eu sou teu Deus. Yo soy tu Dios. Eu sou o mesmo. Yo soy el mismo. Tu não estás sozinho, Tú no estás solito, mas eu estou contigo. mas yo estoy contigo. Apóstolo Paulo, El apóstol Pablo, quero ler em Atos, quiero leer en Hechos, no capítulo 18, capítulo 18, versículos 9 e 10. versículos 9 y 10. Diz assim a palavra do Senhor: Dice así la palabra del Señor. não temas, No temas. pelo contrário, Por el contrario, fala e não te cales, habla y no te calles. porque eu estou contigo, Porque yo estoy contigo e ninguém ousará fazer-te mal, y nadie se atreverá a hacerte daño. pois tenho muito povo nesta cidade. Porque tengo mucha gente en esta ciudad. Quero ler agora em espanhol. Diz assim a palavra de Deus: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Aleluia. Deus disse para ele: não temas, Paulo. Dios dice para él, no temas, Pablo. Eu estou contigo, Paulo. Yo estoy contigo, Tu Pablo. não estás sozinho. Tú no estás solo. Eu tenho um propósito. Yo tengo un Tu propósito. estás aqui nessa cidade com um propósito meu. Tú estás aquí en esta ciudad con un propósito. Não mío. há o que temer. No hay nada que temer. Se eu estou contigo, não existe o que temer. Si yo estoy contigo, no hay nada de qué temer. Aleluia. Aleluya. E nós também temos esta promessa. Nosotros también tenemos esta promesa. Nós que somos filhos de Deus, Los que somos hijos de Dios, que buscamos viver a palavra de Deus, que buscamos vivir la palabra de Dios, que buscamos viver a sua vontade, que buscamos vivir su voluntad, conforme Mateus capítulo 28, conforme Mateos capítulo 28, versículo 20, versículo 20, que diz assim: que dice así: e eis que eu estou convosco y es que yo estoy con vosotros todos os dias, todos los días, até a consumação dos séculos. hasta el fin del mundo. Aleluia, nós temos esta promessa. Nosotros tenemos esta promesa. O Senhor Jesus está conosco. El Señor Jesús está con nosotros. Não estamos sozinhos neste mundo. No estamos solos en este mundo. Nós temos o Consolador. Nosotros tenemos un consolador. Recebemos o Espírito de Deus, Recibimos el Espíritu de Dios, que nos dá coragem que nos da coraje para vencer os medos. para vencer los miedos. Aleluia. Aleluya. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15, Diz assim: dice así: porque não recebestes o espírito de escravidão, porque no recibiste el espíritu de esclavitud para viverdes outra vez atemorizados, para volver a vivir en temor, mas recebestes o espírito de adoção, sino que recibiste el espíritu de adopción, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. por lo cual clamamos: Abba, Padre. Veja bem, Lea bien. a Bíblia fala de forma clara: La Biblia habla de forma clara. nós não recebemos espírito de escravidão Nosotros no recibimos el espíritu de esclavitud para viver novamente atemorizado para vivir nuevamente atemorizados com as circunstâncias. con las circunstancias. O espírito de escravidão El espíritu de esclavitud mantém a pessoa debaixo do medo permanente. mantiene a la persona debajo del miedo permanente. Isto é quase um terror permanente. Este es un terror permanente. Mas não recebemos este espírito. Pero no recibimos este espíritu. Aleluia. Aleluya. Quero ler agora com você no Evangelho de João, Quiero leer ahora con usted el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. A minha paz
Mi paz eu deixo para vocês. la dejo para vosotros. A minha paz eu vos dou. Mi paz se las doy. Aleluia. Não como o mundo dá. No como el mundo da. Não se turbe o vosso coração. No se turbe vuestro corazón. Isto é, não se perturbe. Esto es, no se perturbe. Não se No atemorize. se atemorice. Não perca a paz. No pierda la paz. Jesus nos ensina, aleluia, o segredo. Jesús nos enseña el secreto. A paz que Ele nos dá. La paz que Él nos da. É o que nos mantém de pé. Es el que nos mantiene de pie. É o que lança fora. El que nos da fuerza. É o que arranca El que arranca. o medo que tenta paralisar o ser humano. El miedo que intenta paralizar al ser humano. Nós temos o amor de Deus, Nosotros tenemos el amor de Dios. a paz de Cristo, La paz de Cristo. para vencer as situações difíceis. Para vencer las situaciones Eu difíciles. quero ler agora o último versículo. Yo quiero leer ahora el último versículo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo, versículo 1, capítulo 7. Assim diz a palavra do Senhor. Así dice la palabra del Señor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. As armadilhas do inferno, Las trampas del infierno. o Senhor nos dá coragem, El Señor nos da coraje, nos dá poder, nos da poder, nos unge, nos unge, nos dá da sua graça nos da de su gracia para vencer para vencer todo o mal que se levanta, todo el mal que se levante, toda circunstância que nos traz medo. toda circunstancia que nos trae miedo. Vai haver momentos em sua Va a vida, haber momentos de su vida, algumas situações algunas situaciones que talvez vão lhe causar medo. que tal vez le van a causar miedo. Você vai se atemorizar. Usted se va a atemorizar. Mas eu lhe digo, Pero yo le digo, segundo a palavra de Deus, según la palabra de Dios, você pode vencer. usted puede vencer. Você pode se levantar. Usted se puede levantar. Você pode se erguer Usted puede ponerse De firme, de pie, em nome de Jesus, en el nombre de Jesús, pelo poder de Deus, con el poder de Dios, para avançar, para avanzar, para caminhar, para caminar, para prosseguir, para proseguir, para ir em frente, para ir enfrente, seguir adiante seguir adelante no chamado de Deus para a tua vida. en el llamado de Dios para tu vida. Não temas o que as circunstâncias estão te mostrando. No temas lo que las circunstancias te están mostrando. Não dê ouvidos à voz do diabo, No pongas oídos a la voz del diablo dizendo que você não vai conseguir, diciendo que usted no va a poder, que Deus não está contigo. que Dios no está contigo. Não escute o que diz as pessoas, No escuches lo que dicen las personas, mas escute a voz de Deus. mas escucha la voz de Dios. Escute o que a palavra de Deus nos fala. Escucha lo que la palabra de Dios nos habla. Escute o que Deus tem para nos falar por meio da palavra, Escucha que Dios nos va a hablar por medio de la palabra, que não falha, que no falla, que é verdadeira. que es verdadera. Em nome de Jesus Cristo, En nombre de Jesucristo. guarde essa palavra no seu coração. Guarda esta palabra en tu corazón. Eu quero neste momento estar orando contigo. Yo quiero en este momento orar contigo, Em nome de Jesus Cristo. en el nombre de Jesucristo. É dele que vem a tua vitória. Él es quien tiene tu victoria. Confia no Senhor. Confía en el Señor. Vamos orar? Vamos a orar. Pai bendito e maravilhoso, Padre bendito y maravilloso. eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. Yo te agradezco por tu palabra, Señor. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, Los momentos más difíciles de nuestra vida, eu te agradeço, yo te agradezco. porque não estamos sozinhos. Porque no estamos solos. Nós temos a Ti, Jesus, Nosotros tenemos a ti, Jesús, que prometeu estar conosco todos os que dias. prometiste estar con nosotros todos los días. Nós temos o amado Espírito Santo, Nosotros tenemos un amado Espíritu Santo que habita dentro de nós, que habita dentro de nosotros, daqueles que creem de em Ti. aquellos que creen en ti. Nós temos a Tua palavra, Nosotros tenemos tu palabra que nos fortalece, que nos fortalece, que nos mantém de pé que nos mantiene de pie, e nos conduz na Tua direção. que nos conduce en tu dirección E nos mantém no teu caminho. y nos mantiene en tu camino. Em nome de Jesus Cristo, En el nombre de Jesucristo, abençoa, Senhor. bendice, Señor. Oh, Pai bendito, esta pessoa que está em casa, Oh Padre bendito, esa persona que está en casa escutando esta mensagem. escuchando este mensaje. Dá coragem, Dale coraje, ousadia, osadía, força, fuerza, intrepidez intrepidez para vencer, para vencer, para se posicionar, para posicionarse, para se levantar. para levantarse. Em nome de Jesus, En el nombre de Jesús. levante-se Levántese para cumprir os propósitos de Deus. para cumplir los propósitos de Dios. Deus te fala. Dios te habla. Não temas. Não temas. Não temas. Não temas. Não temas. Não temas. Mas creia somente
pero cree eso. Creia solamente. Cree solamente. Creia no Senhor. Cree en el Señor. Creia na sua palavra. Cree en su palabra. Creia em Deus Pai. Cree en Dios Padre. Aleluia. Aleluya. Em nome de Jesus En el Cristo. nombre de Jesucristo. Assim eu oro. Así yo oro. Amém. Amén. Glória ao Senhor Jesus. Gloria al Señor Jesús. Creia em Deus. Cree en Dios. Ele tem a tua vitória Él tiene tu victoria nas suas mãos. en sus manos. Descanse no Senhor, amém? Descansa en el Señor. Amén. Busque em Deus Busca en Dios para conhecê-lo a cada dia mais. para conocerlo cada día más. Conforme você conhecer a palavra de Deus, Conforme usted va conociendo la palabra de Dios, você vai conhecer os propósitos de Deus para a sua vida usted va a conocer los propósitos de Dios para su vida e vai receber coragem y va a recibir coraje para vencer os medos. para vencer los miedos. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Estaremos aqui na próxima quarta-feira, Estaremos aquí el próximo miércoles às 6 da tarde. a las 6 de la tarde. Assim, se o Senhor Jesus nos permitir. Así si el Señor Jesús nos permite. Amém. Amén. Santo, 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 santo.